Quantos crentes estão aqui dispostos a ouvir a palavra do Senhor? Amém. Glória a Deus. Já fizemos a leitura do texto bíblico, baseado ou extraído do livro, livro de 2 Samuel, capítulo 12. Essa história que muitos irmãos conhecem, porém, o Espírito Santo do Senhor, falando ao meu coração, mostrou que eu devo dar continuação ao assunto que nós já começamos aí há cerca de 2 ministrações atrás. Falamos sobre essa temática, sobre este tema, adultério. Na última ministração nós falamos sobre o adultério de Davi e suas gravíssimas consequências. Este foi o tema que nós trouxemos para os amados irmãos, com base ali em 2 Samuel capítulo 11. Para relembrar, vimos ali algumas consequências, com base no texto que nós lemos, algumas consequências que vieram, que aconteceram em decorrência dessa falta de vigilância da parte de Davi. A primeira consequência, só para relembrar os irmãos, foi a gravidez de Batseba, mulher que era casada com o soldado Urias. A segunda consequência, a ocultação do pecado de Davi. Ele procurou ocultar o pecado, dissimulou a sua ação, o que ele tinha cometido, e tramou o homicídio de Urias, soldado que fazia parte do exército de Israel. A terceira sequência, posso assim dizer, foi o choro tardio de Batseba. Ela deveria ter chorado pelo pecado cometido, mas chorou ao saber que seu esposo tinha morrido. E a quarta consequência foi que o que Davi cometeu atraiu para si o aborrecimento, ou seja, Deus desagradou-se dessa atitude de Davi, ele ter tomado uma mulher casada, cometeu o pecado de adultério, transgrediu o 7º mandamento, mas também o 10º mandamento que ele cobiçou, e também o 6º mandamento ele transgrediu, quando a Bíblia diz não matarás, e ele articulou, planejou, premeditou a morte do esposo de Batseba. Porém, tudo isso que ocorreu, essa consequência desses pecados, podemos dizer assim, foram consequências antes da repreensão do profeta Natã. Nós vamos falar hoje, vamos tratar das consequências após o rei Davi ter recebido do profeta Natã a repreensão vindo da parte do Senhor. Então são essas consequências que nós falaremos hoje, tá certo? Amados irmãos, esse assunto, apesar de ser um assunto do Antigo Testamento, mas é um assunto que corriqueiramente, podemos dizer, um assunto corriqueiro. De vez em quando escutamos o irmão tal caiu nesse pecado de adultério. Infelizmente, ainda tem gente que, apesar de ler a Bíblia, apesar de frequentar os cultos, quando não vigia, cai nesse pecado terrível. E é um dos pecados assim que sempre traz maiores consequências. É um pecado de uma maior proporção. É diferente do pecado de mentir, de roubar e tal. Esse pecado é o mais, digamos assim, é o que traz maiores consequências. Porque não é só para a pessoa a consequência, é para a família, enfim, para muita gente que conhece a pessoa. Bem, então este assunto já é a 3ª ministração falando sobre essa questão do pecado de adultério. Analisando, lendo o texto, buscando de Deus primeiramente algo para trazer para o nosso amado irmão, para edificar a fé de cada um dos senhores e senhoras, trago aqui algumas indagações quando nós lemos esse texto. Ao ler esse texto, algumas indagações vieram ao meu coração. Por favor, escute. Por que o profeta Natã? Primeira indagação. Por que o profeta Natã demorou um certo tempo para confrontar Davi pelo adultério cometido? Por que ele demorou? Não veio de imediato, no outro dia. Nós veremos aqui e vamos falar sobre isso. Houve um certo tempo. Por que esse tempo? Se ele era profeta de Deus, por que demorou tanto em confrontar Davi? É uma indagação que podemos fazer. Outra, porque
o profeta Natan não foi direto ao ponto? Ele fez aquele rodeio, toda essa história que nós acabamos de ler aqui no texto. Acabamos de ler esse texto há poucos instantes. Por que não foi logo direto, não tratou logo direto do assunto? Mas ele fez toda aquela espécie de parábola ali, de história, criou essa história para chegar até onde ele queria. Se o Senhor perdoou o pecado de Davi, por que vieram as consequências? Você já fez essa pergunta? Se Deus perdoou o pecado de Davi, nós acabamos de ler no texto, o Senhor traspassou o teu pecado, isto é, o Senhor perdoou o seu pecado, por que vieram as consequências? Você já imaginou, já perguntou isso? Por isso que é importante, quando a gente vai ler a Bíblia, você olhar para o texto, gastar tempo, olhando o que é que o texto está dizendo, o que é que o texto está falando para você. Se você lê a Bíblia com rapidez, de forma rápida, para dizer só que leu 5, 3 capítulos por dia, talvez não retenha muito conhecimento da palavra do Senhor. Mas quando você gasta um tempinho, refletindo, meditando, coisas extraordinárias vêm à sua mente, ao seu coração, e aí você conversa com o Espírito Santo e dá alguns esclarecimentos, como sempre. Quando Deus perdoa a transgressão, essa está ou não está perdoada? Ora, se Deus perdoou Davi, por que vieram as consequências? Os irmãos verão. Por que a oração de Davi não livrou seu filho da morte? Um homem de Deus, um homem segundo o coração, orou para o filho não morrer. Mas essa oração de Davi não foi atendida por Deus. Sexta indagação. Porque apesar das inúmeras advertências, essas advertências estão na palavra do Senhor, muitos crentes ainda caem nesse pecado de adultério. Por quê? Por quê? Tantas advertências, a palavra do Senhor nos mostra, tantos exemplos. Estamos vendo a história de Davi, exemplo, foi um grande homem de Deus, mas deixou de vigiar, deu lugar aos seus desejos carnais e terminou cometendo esse terrível pecado que manchou parte da sua história como homem de Deus. Mas, os irmãos sabem da história, houve arrependimento da parte de Davi e Deus restaurou, né, a sua vida. Ponto fundamental aqui de início: o caráter da justiça divina. Olha, irmão, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém no sentido de esconder. Não, mas ele é meu servo, eu vou esconder esse pecado dele, né? Se Deus passasse a mão sobre o pecado, ou seja, se Deus não quisesse que Davi fosse conhecido na história como um homem um servo de Deus que adulterou, cometeu esse pecado, esse duplo pecado, né? Deus, se fosse, como alguns dizem, se tivesse esse jeitinho brasileiro, e graças a Deus que Deus não é brasileiro, muita gente diz Deus é brasileiro, não tem nada a ver. Deus não tem pátria, Deus é celestial, Deus é eterno. Não tem uma nação assim que Deus é dessa pátria, não. Claro que ele escolheu a nação de Israel, mas aí é outra história. Então, o importante que seja dito aqui é que Deus não passa a mão na cabeça de ninguém com o fim de proteger alguém de uma vergonha cometida por meio ou que vem através do pecado. Por quê? Quando nós analisamos o Salmo, olhando no Salmo 5, verso 4, encontrei esse texto aqui, estou trazendo para os irmãos. Por que Deus não passa a mão na cabeça dos seus servos? Não precisa você pedir perdão, é automático, eu já vou te perdoar. Não é assim não. Primeiro porque Deus é justo. Deus é justo, ninguém compra Deus. Muita gente que tem dinheiro pode comprar até a sentença de um juiz, pode comprar advogado, mas a Deus ninguém compra. A Deus ninguém engana. Deus não se permite se corromper, porque o seu caráter é santo. E a Bíblia nos mostra isso no Salmo 5, versículo 4, diz assim: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Deus não tem prazer na injustiça. Davi não cometeu injustiça? Cometeu injustiça. Teve relações com uma mulher casada. Grande injustiça. Outra injustiça, maior ainda, tramou a morte do esposo da mulher para ficar com a mulher. Você acha que Deus iria ser conivente com esse pecado? Não.
Por quê? Porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Por isso que a Bíblia diz: o pecado de Davi desagradou a Deus. E o pecado de qualquer crente também desagrada a Deus. Qualquer pecado, seja mentir, roubar, enganar, adulterar, furtar, cobiçar, todo pecado desagrada a Deus. Ou seja, Deus não está de acordo com a nossa atitude, desagrada a Deus. Toda vez que nós pecamos, nós estamos desagradando a Deus. Sim ou não, irmão? Sim, porque todo pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Contigo o mal não pode habitar. Por isso que Deus foi lá, usou o profeta para denunciar o pecado de Davi, para trazer Davi, como diz assim, aos carretéis, né? Glória a Deus. Irmãos, ainda sobre o caráter da justiça divina, aproximadamente 6 meses haviam se passado. Davi cometeu adultério, 6 meses aproximadamente. A Bíblia não precisa isso, mas isso é fruto de estudo de alguns comentaristas, estudiosos da palavra. Eles chegaram a um cálculo em dizer que quando o profeta Natan veio trazer o recado para Davi, faziam 6 meses que Davi tinha cometido esse pecado. Aí vem a pergunta: por que Deus não fulmina diretamente o pecador quando ele transgride? Deus poderia ter matado Davi, mas Deus poupou Davi. Todas as vezes que alguém comete um pecado, Deus tem todo o direito de tirar aquela vida, porque a alma que pecar essa, morrerá. Mas Deus, por que Deus tolera, digamos assim, há uma certa tolerância, há uma certa paciência da parte de Deus? Porque Ele dá o tempo para que o pecador arrependa-se. Esses 6 meses, durante esses 6 meses, Deus estava esperando uma reação da parte de Davi, uma confissão da parte de Davi. Faltou Davi buscar Deus, faltou Davi orar, pedir perdão a Deus. Quando Deus viu que Davi, nesse período, desses 180 dias aproximadamente, Davi não procurou confessar seu pecado, aí foi que Deus usou o profeta para confrontar Davi com o seu pecado. Mas sabe por que Deus não fulmina o pecador? Porque está escrito no Salmo 86, verso 15. Eu achei isso de extrema relevância, porque foi um versículo citado por Davi, o Salmo 86. O que é que Davi diz aí? Diz assim, mas tu, Senhor, és um Deus compassivo. Quando a Bíblia diz que Deus é um Deus compassivo, é um Deus que se compadece. E diz mais, e benigno. Então Deus ele não fulmina logo o pecador quando o pecador comete um pecado. Por quê? Por causa da sua longanimidade, isto é, por causa da sua paciência. Porque Deus se compadece, isto é, Deus é benigno, isto é, generoso. Deus é um Deus generoso, é longânimo, isto é, paciente, e abundante em graça e em fidelidade. Então, este é um dos motivos pelo qual Deus não fulmina, não mata logo o pecador, porque Deus é um Deus compassivo, isto é, que se compadece, benigno, é um Deus generoso, longânimo, isto é, um Deus paciente. O pavio de Deus é como, tem gente que diz assim, o pavio de fulano é muito curto, qualquer coisa ele estoura, né? Tem um pavio muito curto, mas o pavio de Deus é longo, entendeu? Ele tem um pavio longo, assim, na linguagem fácil de irmão entender, certo? Por quê? Porque ele é longânimo. Além disso, Deus, quando trata com Davi ou trata com crentes, quando o Senhor procurou repreender Davi, quando o Senhor procurou levar o profeta a falar com Davi para que Davi caísse em si, é porque Deus amava Davi. E Deus queria tratar com Davi. Deus não queria que a alma de Davi perecesse no inferno. Por quê? Porque Deus é um Deus, irmãos, que é um Pai presente. Deus é um Pai presente e deseja, por ser um Pai presente que nos ama, corrigir os seus filhos. Mas essa correção que ele faz é para o nosso próprio bem. Quando o pai corrige o filho, é para o filho não sair cometendo erros. Quando o pai repreende o filho, quando o pai ele pune o seu filho,
no sentido de, às vezes, colocar até de castigo. Antigamente tinha isso, hoje em dia ninguém não pode nem falar isso mais, né? Colocar o filho de castigo, porque isso, se sair, chegar ao conhecimento das autoridades. Mas todas as vezes que um pai repreende um filho, é para que ele não cometa aqueles erros. Deus também nos repreende. Ele também nos repreende. Está escrito em Provérbios capítulo 3, verso 12, se você quiser anotar. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Deus repreende aquele a quem ama. Se ele não nos amasse, ele não nos repreendia. Assim como o pai ao filho, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O pai que quer o melhor do seu filho, ele repreende. Ele vê o seu filho fazer algo errado, ele repreende, ele corrige seu filho. Infelizmente, existem muitos crentes omissos, até obreiros omissos, irmãos crentes em Jesus omissos, vê seus filhos fazerem coisas erradas, não corrige. É aquele pai politicamente correto, é aquele pai legal, mas pai deve ser pai. Seja mais pai do seu filho do que amigo do seu filho. Amigo ele tem lá fora, colegas ele tem na escola, mas você deve tratar o seu filho como pai. Trate seu filho como pai, seja pai do seu filho. Repreenda quando ele errar. Por exemplo, se seu filho vem da escola, vem do colégio, e ele chega com um objeto, e você sabe que aquele objeto você não comprou, a mãe não comprou, onde ele conseguiu? Filho, esse material, pai, é porque um colega meu deixou em cima da carteira, aí eu peguei para mim. Você vai lá, meu filho, isso está errado, vá agora mesmo, volte lá no colégio e entregue. Por quê? Porque se o pai não corrigir, essa atitude parece uma atitude pequena, infantil, mas está errado você pegar algo que é do outro. Se fosse no meio da rua, ele encontrou um objeto no meio da rua, é uma coisa, ninguém sabe quem é. Mas se está na carteira ali do filho, e ele trouxe para casa a carteira do colega e esqueceu, cabe ele, filho, amanhã você entregue, ou então entregue amanhã, não é? Diz, fulano, você esqueceu tal objeto em cima da sua carteira, eu guardei, estou entregando a você. São essas pequenas coisas que você trata com seu filho. Isso você vai ensinar seu filho a ter responsabilidade, ensina seu filho a ser honesto, a respeitar os mais idosos, ensina seu filho a ser homem, né? No caso do sexo aqui dos varões, né? Ser responsáveis, tá certo? Não deixe de corrigir seu filho não. Se ele fizer alguma coisa errada, eu não vou confrontar minha filha porque não quero que ela fique chateada comigo. Cumpra seu dever de mãe. Cumpra seu dever de mãe, cumpra seu dever de pai. Corrige seu filho. Porque o pai que corrige, o pai que ama o filho corrige. Porque quer que seu filho seja um cidadão de bem na sociedade. E muitos pais, até filhos de crente hoje, irmão, muitos filhos de crente, por causa da omissão dos pais, não terem corrigido seus filhos, e aí o menino vai crescendo, chega à idade adulta, começa a fazer mais coisas erradas aí, daqui a pouco a polícia pega, leva para a penitenciária, aí chega lá no grupo de irmãos para evangelizar. Como é seu nome? Isaías. E o seu? Israel. E o seu? Só o nome? Daniel. Seu pai é crente? Meu pai é crente, minha mãe é crente, meu pai é pastor. Por quê? Porque omitiram-se. Então, irmãos, aproveitando esse assunto aqui, diz, pastor, não tem nada a ver com o texto. Eu estou pegando aqui um gancho porque foi a mensagem que o Espírito Santo me deu para trazer para a igreja do Senhor. Então não seja aquele pai ausente, seja aquele pai presente. Na hora de corrigir, corrija, mas na hora de elogiar, elogie. Na hora de chorar, chore com ele, mas na hora de se alegrar, alegre também com ele. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, instrua a criança no caminho em que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. A NVI traz esse texto, traz a seguinte redação desse texto, diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Eu achei de extrema importância isso aqui. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Isto é, quais são os objetivos que você tem para seu filho? Você tem o objetivo dele ser uma pessoa de caráter? Quer que seu filho seja uma pessoa de respeito, uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa
que seja alguém reverente na casa do Senhor, alguém honesto. Então corrija seus filhos, oriente seus filhos. Que tipo de pessoa você tem sido para seus filhos? Que tipo de pessoa você tem sido para seus filhos? Você tem dado exemplo que realmente é um servo de Deus, um crente fiel, uma crente fiel? Quando um crente compra um objeto e diz: eu não vou mais pagar porque fulano e tal já está rico demais, isso é desculpa para deixar de pagar? Hein, irmão? Não vou mais pagar porque aquele irmão tem um comércio, ele já está rico, não vou pagar mais ele não. Você sabia que tem crente que já disse isso? Diz: não vou pagar porque ele já está rico. E quando você vê o boleto do Carrefour, você não vai pagar não? O Carrefour é muito mais rico. Quando chega o boleto lá da energia elétrica, a conta de luz, você não vai pagar a sua conta de energia não? Ou você diz: vou pagar não, que a Causé já está rica, a KR já está rica. Irmãos, para onde você está querendo ir? Quer ir para o céu? Pague suas contas. A Bíblia mostra isso. A ninguém devais coisa alguma a não ser amor. Mas tem crente que diz isso, irmão. Infelizmente. Bem, amados, a difícil tarefa do profeta Natan. Vamos ler mais uma vez os versículos de 1 a 4. Vamos ler esse texto. Daqui a pouco logo na sequência vamos ler esse texto, tá bom? Antes eu tenho aqui algumas colocações aqui. É que quando este servo de Deus, o profeta, ele foi falar com Davi, ele se preparou para confrontar Davi. Não era fácil chegar diante de um rei e denunciar o pecado do rei. Não era fácil, precisava ter coragem. Logo Davi, que matou o gigante Golias, para matar um velho profeta, né? Quem sabe ele pensou assim? Acredito que não, mas foi uma grande responsabilidade que ele teve. Procurar o chefe de uma nação para dizer mostrar que ele pecou. Aí o que ele fez? Ele certamente pensou alguns minutos, buscando: Senhor, como é que eu vou abordar esse homem? E aí eu creio que o Espírito Santo de Deus, com certeza, trabalhou no seu coração. E ali, ele sabendo, né, que Davi era um pastor, Davi foi pastor de ovelhas, sim ou não? Davi foi pastor de ovelhas. E ele soube também, e a história mostra, que Davi foi o tipo de pastor que deu a vida até pelas suas ovelhas. Lutou para defender suas ovelhas. A Bíblia diz que ele lutou até com o urso, com o leão, para defender suas ovelhas. Então, a história, ele conhecendo que Davi era um homem que gostava muito de ovelha, ele criou essa história para confrontar Davi, mas mostrando que tem tudo a ver com a questão do pastor e com a questão da ovelha. Então aí que vem o assunto. Ele trouxe uma história, e nessa história vai mostrar que uma cordeirinha foi roubada e morta. Olha o que diz o texto. O texto diz: e o Senhor, versículo 1, e o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: olha a história, 2 homens viviam na cidade, um era rico e o outro pobre. O rico, verso 2, o rico possuía muitas ovelhas e bois, isto é, seus bens, né? Tinha muitas ovelhas e bois, o rico. Versículo 3, mas o pobre nada tinha, senão o quê? Uma cordeirinha que havia comprado, isto é, o único bem do pobre era essa cordeirinha que ele tinha. Ele a criou e ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. A cordinha de seu regaço. O regaço é isso, dormir em seus braços. Era como uma filha para ele. Entenderam o carinho deste pobre para com a sua ovelhinha? Entenderam? Vamos prosseguir. Versículo 4. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas. Mesquinho, né? Camarada mesquinho. Tinha tanta ovelha, tantos bois, pegou do pobre. Não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhes uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia a quem? Ao pobre. O que é que nós vemos nisso?
Aqui o texto mostra, irmãos, 5 personagens nessa história, que foi criada pelo profeta. O rico, quem era? Davi. O pobre, Urias. As muitas ovelhas e bois, as mulheres que Davi tinha, muitas mulheres que Davi tinha. Já tinha 7, né? Agora 8 com a Batseba. E a cordeirinha, quem era a cordeirinha dessa história? Batseba. E o viajante? Quem era o viajante? O viajante representa o quê? A tentação e a lascívia. O viajante dessa história era a tentação e a lascívia. Então veja a história que ele criou para confrontar o rei Davi. Mais à frente nós vamos ver a indignação. Então ele escuta o profeta Natan transmitir esse recado, contar essa história. E Davi achou que realmente era um fato verídico isso. Era algo verídico. Ele não achou que era uma história que Natan estava inventando da cabeça para confrontar o rei. Não, ele achou que era um caso de justiça. E ele trouxe para o rei ouvir. E aí veremos na sequência a indignação de Davi trouxe juízo contra si próprio. Davi vai se indignar com a atitude injusta do rico, só que ele não sabia que ele era o personagem principal da história. O que o texto no versículo 5 vai nos mostrar é que Davi ele acreditou na literalidade do fato, ou seja, a história merece toda a credibilidade. Davi acreditou literalmente naquilo que o profeta Natan disse. Crente verdadeiro, ele não sai mentindo. Crente verdadeiro, ele não inventa história nem de mentirinha. Tem crente que inventa história de mentirinha, é crente que precisa se converter. Crente que liga para outro irmão, aí inventa uma história, tudo mentira, depois, não, estou só brincando com o irmão. Crente verdadeiro não sai contando história de mentirinha. Crente verdadeiro, ele conta história verídica. Meu irmão, se tem alguém aqui que liga para outra pessoa, inventa uma história, mente, você está desagradando a Deus e muitas vezes prejudicando a outra pessoa e a si próprio. O versículo 5, o que é que o texto vai mostrar? Então Davi encheu-se de ira contra o homem. Davi ficou indignado que no reino dele tivesse um homem injusto que fizesse isso, pegasse uma ovelha do pobre e matasse para dar a um viajante. O que é que o texto diz? Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece morrer. Eu juro que esse camarada, na linguagem nordestina, merece morrer. Olha só, decretou a sentença de morte, merece morrer. Se os irmãos observarem, nós veremos no versículo 6 que Davi tinha um certo conhecimento da lei. Olha o que diz o texto. Vai nos mostrar que Davi tinha conhecimento, porque ele deu um veredito que estava na lei. O texto diz no versículo 6, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E a lei não dizia isso? Se alguém roubar um boi, pagará 5 vezes. Se for uma ovelha, deve pagar quadruplicado. Se roubar e matar. Olha o que diz Êxodo capítulo 22, verso 1. Veja como a palavra de Deus ela se encaixa, irmão. Como Davi tinha conhecimento, interessante, para confrontar outra, para apontar o pecado de outra pessoa, ele tinha o respaldo da lei. Para o pecado dele, ele esqueceu os que tinham a lei em desfavor da atitude dele. Mas ele não teve coragem de se denunciar. Êxodo 22, 1 diz assim: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo, isto é, matá-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Por isso que ele diz 4 vezes mais. Então Davi conhecia a lei. O que vai acontecer agora? Davi pronuncia a sentença, mostra a segurança da lei, a rigidez da lei. O que vai acontecer a partir do versículo 7? Nós veremos a sentença divina sobre Davi. Vamos ler versículo 7 a 12. Mais à frente vamos ler aqui, à medida que nós vamos aqui trazendo a palavra do Senhor. Quando Davi diz isso, que o homem merece morrer,
o que o profeta diz? Você é esse homem. Você, Davi, é esse homem. Disse Natan a Davi e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deus falando pela boca do profeta: eu te ungi, rei de Israel. Foi Samuel que ungiu, mas foi Deus que mandou. Então a responsabilidade era divina. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Quantas vezes Saul tentou matar Davi e o Senhor sempre deu escape a seu servo. Versículo 8, o Senhor diz: dê-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor. Que mais? Dê-lhe a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Se fosse pouco, Davi, era só você me pedir que eu teria lhe dado, eu lhe daria muito mais coisas, se você me pedisse. Aí o verso 9: por que você desprezou a palavra do Senhor? Irmão, todas as vezes que um crente comete um pecado, ele está desprezando a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: não faça isso. Aí a gente faz, aí a gente despreza o Senhor. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias. Veja que Deus não disse logo: você adulterou. Deus começou a mostrar o pecado mais grave. O pecado mais grave do que adultério é matar alguém. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Então Deus começou no pecado mais grave. Sexto mandamento, sétimo mandamento. Verso 10. Aí vem, irmão, a sentença divina. Este versículo, eu creio que Davi deve ter tremido nas bases quando Deus falou isso. Versículo 10. Por isso, olha a consequência, irmão. Olha a consequência. Por isso a espada, isto é, crimes de morte, nunca se afastará de sua família. Deus diz: por isso a espada. Quando a Bíblia diz a espada, significa dizer que na família de Davi haveria crimes de morte. Nunca se afastará da sua família. Ou seja, a família de Davi teria uma sucessão de tragédias. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. O pecado, conforme eu já ensinei aqui os irmãos várias vezes já, o pecado ele começou no coração de Davi. Quando Davi acertou no coração deitar-se com aquela mulher, ele já estava desprezando a Deus. Quando a pessoa despreza a Deus e deixa Deus de lado, a pessoa dá vazão aos seus instintos carnais, ou a sua natureza carnal. Só dá vazão ao pecado quem despreza Deus. O crente que está na sintonia do Espírito Santo, o crente que está na comunhão do Senhor, pode vir até a tentação, mas ele repreende em nome de Jesus. Por quê? Porque ele ama a Deus. Quando a Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas, é você deixar seus desejos em segundo ou terceiro plano. Primeiro vem a vontade de Deus. Primeiro você procura agradar a Deus. Quando a gente dá a preeminência para Deus, aí é por isso que a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a gente procura primeiro coisas que vão agradar a Deus, aí esse crente não vai pecar. Mas se a gente deixa Deus do lado, ou assim em termos de desprezo, ou a sua palavra, nós não queremos correção. É como se o médico disse: toma esse remédio, você diz: eu não vou tomar não, vou tomar esse remédio não. Deus tem um remédio certo para a nossa alma, que é a sua palavra. Se você toma essa palavra, se você come essa palavra, você tem saúde espiritual. Mas se ao invés de você estar lendo a palavra, meditando a palavra, procurando entender a palavra para praticar a palavra, você procura outras fontes extras bíblicas, que levam você para praticar o pecado, o mundanismo, os desejos da carne, aí, meu filho, não tem super crente não. Fracassa e peca, e a queda é grande. E a queda é grande.
Bem, então o Senhor sentenciou que na família de Davi haveria tragédias. Filhos de Davi seriam mortos. Versículo 11: assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Olha só, Deus não perdoou Davi? Perdoou. Mas tem as consequências, irmão. Olha, Deus ele perdoa quando a gente transgride? Perdoa. A gente pede perdão, chora, não é? Pede perdão. Mas pecado nessa área sexual traz consequências. Principalmente se a pessoa engravidar, a mulher engravidar. Deus perdoa? Perdoa. Mas e as consequências? E o seu nome que ficou aí sendo alvo de chacota? Olha, o obreiro tal, olha aquele homem traiu a esposa. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres. Veja só, tomarei. Eu achei impressionante esse texto. Ou seja, o castigo que viria sobre Davi era um castigo permissivo, permitido por Deus. Permitido por Deus. Quando Deus diz, não era que Deus ia pecar, Deus não peca. Mas Deus diz: trarei, tomarei as suas mulheres. Isto é, Deus ia permitir que as próprias concubinas de Davi seriam usadas para alguém ter relações com elas também. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. Sabia que isso aqui aconteceu? E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Então Davi fez um pecado oculto. Aí Deus disse: depois vou lhe mostrar que este pecado, a consequência vai ser muito mais grave. Irmãos, e aqui eu me lembrei desse texto, Hebreus 10, verso 31. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Nunca queira cair nas mãos de Deus vivo não, viu, irmão? Porque Deus é justiça. Ele é amor? Deus é amor. Mas Ele também é justiça. Deus é justiça. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque o nosso Deus não é Deus morto, não. O nosso Deus ressuscitou. O nome dele é Jesus Cristo. Ele está vivo e está aqui no nosso meio. Glória a Deus. Aí Deus diz: você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Irmãos, isso que Davi ouviu. Agora, veja a proporção, é como lá no quartel. Se um soldado comete uma transgressão e o tenente comete a mesma transgressão e o major comete a mesma transgressão, a pancada maior, quanto maior for o posto, maior é a pancada. Se o soldado pegou 2 dias de cadeia, o sargento vai pegar 4, o capitão vai pegar 8 e assim até chegar no coronel. Então Davi, Deus foi muito contundente com Davi, porque Deus quis punir Davi e para mostrar sobre o exemplo. Davi deveria ser um homem que deveria ter honrado a Deus. Tudo bem, poderia até ser tentado, mas não era para ter fracassado, não era para ter caído na tentação e cometido o pecado. E Deus, como viu que se o homem mais forte da nação, que era Davi, o mais afamado, o que buscava mais a Deus, eu penso que era Davi, cometeu um pecado, Deus tinha que puni-lo à altura do seu posto, à altura da sua função, para que os outros olhem. Você viu o que aconteceu com Davi? Não vou cometer adultério não vou trair minha esposa não é? Porque Davi, sendo nome de Deus, que compôs salmos aqui, Deus o puniu, e eu que nunca fiz nem uma redação para falar de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Versículo 12, já li: você fez isso escondida, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Lembrei também desse texto que eu trouxe aqui para os irmãos: aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Por isso, como um pastor, um líder, um grande líder, comete um pecado, sai logo na mídia, né? Todo mundo fica sobressaltado, mas por que aconteceu isso, né? E o mundo toma conhecimento. É diferente de um obreiro desconhecido,
não é? Então, a Bíblia diz aqui, ó, a quem muito foi dado, muito será exigido. Foi o próprio Senhor Jesus que falou isso. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Não foi dado muito a Davi? Reino, fama, riqueza. Deus também vai exigir muito dele. Lucas capítulo 12, versículo 48, parte B. Mas até que enfim, irmãos, diante disso, houve uma confissão. Quando Davi escuta que ele era esse homem, quando Davi escuta a sentença dura de Deus, mas a punição, ela não foi desproporcional ao pecado de Davi, não, irmão. Alguém pode dizer, mas Deus foi injusto, foi uma pancada muito, foi uma sentença muito dura. Não foi. Sabe por quê? Porque o pecado de Davi não foi um pecado leve, não, irmão. O pecado de Davi foi terrível aos olhos de Deus. Trouxe uma mulher casada, adulterou com ela. Pior, planejou a morte do marido para ficar com a mulher. Que é um pecado mais grave do que esse? Aí a pancada de Deus, eu digo o juízo de Deus, foi proporcional à punição, ao ato de Davi. Então, Deus a dosimetria da pena foi bem feita. Foi bem calculada por Deus. Amém? Amém. Ou você acha que Deus erra? Agora é. Deus não erra. Versículo 13. Então Davi disse a Natã, quando Deus sentenciou o que restava a Davi dizer: pequei contra o Senhor. 6 meses, irmãos, para cair em si. Aí quando eu viu, não tinha para onde correr, ele era aquele homem mesmo, ele já tinha dito até que o homem era para ser digno de morte, porque era mesmo. O pecado de adultério era punido com morte, tanto do homem como para a mulher. Davi era para ser morto. Mas quem quer ter coragem de matar o rei? Só Deus. Mas Deus não era longânimo, e Deus também não é misericordioso, e Deus também não visitou o coração de Davi, e Davi não era um homem que se quebrantava. Davi era um que se quebrantava. Então disse Davi: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu na hora: o Senhor perdoou o teu pecado, você não morrerá. Deus perdoou o pecado do rei. Por quê? Porque ele reconheceu. Peguei contra o Senhor, reconheceu, confessou. E quem confessa o seu pecado e deixa, alcançará o que, irmãos? Misericórdia. Viu, irmão? Nunca diga, mas eu pequei e Deus não vai me perdoar. Não, se você confessar, se você abandonar, se você sentir-se triste por ter cometido pecado, uma tristeza não segundo o homem, mas uma tristeza segundo Deus, segundo o Espírito de Deus, você vai ser restaurado, porque Deus sempre perdoa o transgressor arrependido. Agora aquela questão, pecado e adultério tem suas consequências. Se é obreiro, perde a função de obreiro, passa aquele período de disciplina, fica no banco, não é bom que fique na igreja, mas fica uma pessoa sem testemunho. Ninguém quer mais acreditar no testemunho dele. Ele não pode mais chegar aqui e dizer assim: honre sua mulher, sua esposa, porque eu sempre honrei. E por isso que eu não concordo. Eu acho que está certo um pastor que adultera, ele não deve mais ser pastor, vai ficar no banco, deixa no banco lá. Por quê? Porque não é mais referência. Ele não é mais referência. Ele não pode mais chegar aqui e dar um conselho para um casal, mesmo que Deus restaure. E Deus restaura mesmo. Mas você sabe como são os seres humanos? Não acredita mais. Até a esposa não acredita mais nele 100%. Pode acreditar 99,999, mas nunca mais vai ser 100%. Por quê? Traiu a confiança. Não é assim? É verdade. Pequei contra o Senhor. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, sim, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos. Davi procurou ocultar o pecado dele, quis costurar o pecado dele, casando com a mulher, mas coitado, tinha cometido um pecado. Irmão, nós não vamos ver no capítulo 14
perdão, versículo 14 ao versículo 23. Não vamos ler porque... Mas esse texto, você continuando lendo, vai falar sobre o nascimento da criança. Inclusive, o profeta, ele tinha dito que a criança iria morrer. Davi procurou, orou para a criança não morrer. Mas, irmão, depois que Deus diz, está dito, a criança vai morrer. Eu estava pensando, se aquela criança tivesse sobrevivido, imagine o bullying que aquela criança ia sofrer quando fosse para a escola. Ah, filho de adultério. Ah, filho de Betseba com Davi, né? Imagine como é que um cidadão desse ia ser uma pessoa de valor em Israel. Todo mundo ia dizer que era, olha, o filho aí do adultério aí, ó, da infidelidade de Davi. Aí Deus, como é misericordioso, aí aquela criança morreu, né? Ficou, segundo alguns, uma semana. Depois daquela semana a criança morreu. Nesse período Davi procurou, orou, fez jejum, fez campanha de oração, mas não teve jeito, irmão, porque Deus queria levar a criança, e a criança realmente morreu, apesar de Davi ter buscado, orado, feito jejum, mas Deus já tinha sentenciado que a criança iria morrer, para não ser alvo, né, de chacotas, né, de falatórios aí sobre essa situação, tá? Não tem coisas que a gente ora, mas quando é aquela coisa, sempre deve se cumprir a vontade de Deus e não a nossa. Agora, os irmãos perceberam a dura sentença que foi proporcional à punição de Davi. Será que se cumpriu literalmente o que Deus falou? Eu vou só mencionar os textos aqui. Se você quiser anotar, vejam só. O cumprimento e o veredicto divino. O que aconteceu? Aminon, olha, Deus tinha falado que a espada estaria sempre na carne de Davi, e isto aí ia acontecer tragédia. Um filho de Davi chamado Aminon violentou a própria irmã. Claro, ela era filha, não da mesma mulher, da mesma mãe, né? Mas o pai era o mesmo, Davi. O que ele fez? Ele estuprou a sua própria irmã chamada, alguém sabe o nome dela? Hein? Tamar. Isso está em 2 Samuel, capítulo 13, verso 14 e 15. O que mais? Absalão era irmão de Tamar. Ao saber disso, ele procurou e matou, apesar de não ter sido com suas próprias mãos, mas ele mandou pessoas matarem o próprio irmão. Absalão mandou alguém matar Aminon, na família de Davi. 2 Samuel, capítulo 13, versos 26 a 29. Depois, o próprio Absalão conspirou, o filho de Davi, conspirou contra o próprio pai. Queria destronar o pai, queria ser rei no lugar do pai. Outra tragédia. E se Davi não tivesse fugido de Jerusalém, teria lutado contra o próprio filho, o seu exército de Davi contra o exército de Absalão, seu filho. Então veja como se cumpre a palavra do Senhor, irmão. Literalmente se cumpre a palavra de Deus. Então Davi foi obrigado a fugir. Isso está em 2 Samuel, capítulo 15, versos 13 a 23. O que mais? Estão lembrados daquelas da profecia? Que o Senhor disse que as mulheres de Davi, alguém iria deitar-se com ela à plena luz do dia? Isso aconteceu? Aconteceu. Quem foi o personagem? Absalão, quando Davi fugiu de Jerusalém, atravessou o vale do Cedron, o que é que fez Absalão? Foi dar ouvido a quem não presta. Aí o camarada disse, olha, deite-se com as mulheres, com as concubinas de Davi. Porque Davi fugiu, abandonou o palácio, mas deixou lá umas empregadas lá. Concubina não significa que eram mulheres que Davi deitava-se com ela. Concubinas eram as empregadas de Davi. As mulheres que cuidavam do jardim, da comida, as mulheres que, né, passavam óleo aí nos bancos, limpavam, fazia a parte de limpeza lá do palácio. Certo? Davi deixou para as baratas lá não destruir o templo, né, e a poeira não cobrir. Aí eles fogem. O que é que faz Absalão? Deitou-se com as concubinas de Davi para humilhar o pai. Deitou-se. Mandou fazer uma barraca lá, todo mundo vendo. Imagine um escândalo. Todo mundo vendo ele tendo relações com as mulheres lá, com as concubinas de Davi. E Deus não falou que era em plena luz do dia? Está vendo como Deus, que a punição de Deus foi proporcional ao tamanho do pecado de Davi? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, meu amado irmão,
o objetivo meu aqui não é fazer medo a você, não vim aqui para fazer medo, mas despertar nos irmãos a fidelidade do seu casamento, meu filho, minha filha. Então, sejam fiéis, o cônjuge seja fiel. Quando se bater uma tentação, repreenda em nome de Jesus. Seja fiel ao seu cônjuge. Não vale a pena, pois que as consequências vêm. Não vem nessa proporção de Davi aqui, dessa forma. Mas, aqui foi um caso específico, mas vem de outra forma também. Então, o texto vai mostrar que Absalão teve relações sexuais com a concubina de Davi, a zeladora do palácio, que eram mulheres concubinas do próprio pai, em plena luz do dia. Isso está em 2 Samuel, capítulo 16, versos 20 a 22. E ainda, já no final, Salomão mandou matar o próprio irmão Adonias, que também conspirou e queria ser rei no lugar de Salomão. Olha só, outra tragédia, um irmão, um filho de Davi, mandando matar outro. Salomão mandou matar Adonias, seu irmão. Isso está em 1 Reis, capítulo 2, verso 25. Amados, como conclusão, a criança morreu, mas sempre Deus sabe trabalhar. Quem jamais pensaria que Raabe, uma meretriz, faria parte, estaria na genealogia do Salvador do mundo? Está lá, né? Ruth, uma moabita, mulher estrangeira, está lá na genealogia de Jesus. Você sabia que Batseba também está na genealogia de Jesus? A Bíblia diz, daqui foi mulher de Urias. Quem é Batseba? Então, sempre é um recomeço. O que aconteceu? Davi assumiu, o marido foi morto, o marido dela. Davi recebeu Batseba, amou muito Batseba, teve um filho chamado Salomão, e o profeta colocou o nome dele de Jedidias, que significa amado do Senhor. Davi sabia que ele não iria construir o templo, o próprio Davi sabia, mas ele sabia que seu filho iria construir o templo, e este filho foi Salomão. Veja como uma situação difícil, Deus reverteu o quadro, porque sempre que há arrependimento, e isso aconteceu com Davi, Davi arrependeu-se. Começou agora uma nova história com Batseba, agora como esposa, porque Deus sempre dá a chance para um novo recomeço. Guarde isso. Deus sempre dá a chance do pecador que o busca e faz nele, a partir dele, uma nova história. Amém? Uma nova biografia. Deus faz isso. E ali nasceu o Salomão, e coube a Salomão, filho de Davi, com Batseba, construiu o templo do Senhor. E Salomão, ao inaugurar o templo, fez aquela oração maravilhosa, aquela oração de fé. Foi uma oração tão abençoada que Deus se agradou daquela oração feita por esse filho de Davi com Batseba, e caiu o fogo do céu para consumir o holocausto. O homem que nós olhando assim, olhando pelo prisma humano, não vai ser ninguém, porque é filho de um homem que casou-se com uma mulher que era de outro. Mas Deus reverteu a história, viu, irmão? Jesus também reverteu a nossa história. Que éramos nós, idólatras, inimigos de Deus, pessoas que muitas vezes não gostava de crente, não queria nem conversa com crente, não queria fazer as pazes com Deus, mas um dia Jesus nos chamou, um dia Jesus nos alcançou, e hoje nós somos filhos. Glória a Deus. Mas guarde isso, irmão, todo pecado traz suas consequências, e muito mais quando o pecado é de adultério. Todo pecado traz consequências, mas quando é adultério, as consequências são muito maiores. Então, o objetivo aqui é que você preserve o seu casamento. Reflitam. Quem comete adultério e não confessa, não se arrepende e não pede perdão, jamais entrará no reino de Deus. Se uma pessoa comete adultério, não se arrepende, não abandona,
não pede perdão a Deus, não vai para o céu. É a Bíblia que diz. Está em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Diz assim, para finalizar, amados. Vocês não sabem que os perversos, ou seja, os ímpios, não herdarão o reino de Deus? Aí olha a relação aqui dos ímpios. Não se deixe enganar, nem imorais. Vá anotando aí. Os imorais não vão entrar no céu. Os idólatras, nem adúlteros. Adúltero não entra no céu, a menos que se arrependa, peça perdão e seja crente. Não vamos ver lá nenhum adúltero que não aceitou Jesus no céu. Tá certo? Nem adultos, nem homossexuais. Aí ele veio e diz isso aqui: passivos ou ativos. Também não vão entrar lá não. Pode ser até que o homossexual se converta, aceite Jesus e deixe de pecar. Pode acontecer? Sim ou não? Pode. Agora, aceitar Jesus e voltar ao mundo, cometer os pecados, não agrada a Deus. Isso não vai para o céu desse jeito. Tem que abandonar. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Nem homossexuais passivos ou ativos. Aí versículo 10. Nem ladrões, nem avarentos. Sabe aquela pessoa muito amiga do dinheiro? Nem alcoólatras. Vou pegar para um bêbado aí, irmão, me mostra um versículo que diz que bêbado não entra no céu. Aí você diz aqui, está aqui, 1 Coríntios 6, capítulo 10. Nem alcoólatras, nem caluniadores. Olha, cuidado, irmão, não invente calúnia dos seus irmãos, não. Nem trapaceiro, compra e não paga, vive enrolando, enganando, é trapaça, não entra não. Herdarão o reino de Deus, nenhum desses herdará. Ou nenhum dessa lista aqui herdará o reino de Deus. Mas note que os adúlteros estão aqui, inseridos no texto. Quem comete esse pecado e não se arrepende, não abandona o pecado, não confessa, e sente tristeza, e converte realmente ao Senhor, se a pessoa comete isso, não faz nada disso, não se arrepende, não confessa, anda traindo a esposa, não vai para o céu. Mas aqui, graças a Deus, e eu louvo a Deus, porque todos nós aqui queremos ir para o céu. Para ir para o céu, os casais devem se respeitar, se amar, serem fiéis um ao outro. Este é o grande objetivo. Eu gostaria que todos os casais ficassem em pé, todos os irmãos aqui. E eu quero convidar mais uma vez os casais para vir aqui à frente. Você com sua esposa, pode pegar na mão dela aí, não é pecado não. Tá? Traga aqui sua esposa, convida a irmã Jana aqui para subir, vamos fazer uma oração. Amados, esse assunto nós vamos concluir na próxima quinta-feira, trazendo agora textos do Novo Testamento sobre essa questão do adultério. O que Jesus falou, o que os profetas, o que os apóstolos, o que Paulo ensinou, qual a doutrina sobre essa questão do adultério. Tá certo? Falamos sobre o Antigo Testamento, usamos alguns textos aqui, mas como deve ser tratado o adultério no Novo Testamento. Certo? Vamos orar? Amor, que tudo me perdoas, amor, que até mesmo abençoas, um réu de quem te afeiçoas, por ti vencido, ó Salvador, eis-me aos teus pés.